É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência da nutrição. Sejam todos bem-vindos ao programa Ciência da Nutrição. Aqui é o Clima de Festa, que a gente começa mais uma temporada. Tenho certeza que você, que já nos acompanha, fica muito feliz com esse nosso retorno. E a gente aqui do lado de cá também está muito feliz com o retorno do nosso podcast Ciência da Nutrição. Para você que chega hoje pela primeira vez, o podcast Ciência da Nutrição tem como principais objetivos em trazer informações novas, atualizadas, sobre as diferentes temáticas da área da ciência e da área da nutrição. O que a gente espera com isso, com essas informações? Impactar o seu dia a dia, que de fato as informações que você coleta aqui, que de certa forma você vai ouvir, possa impactar o dia a dia de cada um que acompanha o nosso podcast e que isso possa ganhar uma mensagem entre todos aqueles que estão nos ouvindo. A gente queria, obviamente, nesse primeiro momento, agradecer muito a todos aqueles que já fizeram parte dessa nova temporada, da primeira temporada, né, do podcast Ciência da Nutrição. E hoje a gente começa uma nova etapa, né? Uma nova fase do programa de Ciência da Nutrição. Para quem nunca ouviu falar, está chegando hoje, a gente já pede, então, que você siga a gente nas redes sociais. Nós estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e também no nosso canal no YouTube. Não é inscrito? Se inscreve lá. Está entrando pela primeira vez, curta os episódios antigos. E hoje, para a gente fazer a estreia do nosso podcast, a gente vai trazer uma temática que é muito importante. Nós vamos falar sobre segurança dos alimentos e o cuidado na produção de refeições. E quem que vai ajudar a gente a falar? Não tem jeito, não vou segurar, não vou ficar guardando mensagem para o final. É ela, sim, a nova apresentadora do nosso podcast, do qual eu estou muito feliz de contar aqui com ela. Nós vamos chamar a doutora Manuela Peçanha, que não tem jeito. Eu vou aqui de novo colocar uma salva de palmas aí para a Manuela. A gente está muito feliz aí com a chegada dela aqui conosco. Manuela, antes de mais nada, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Para quem não conhece a Manuela, eu vou apresentar um pouquinho ela. A Manuela é nutricionista, ela é mestre doutora em ciência dos alimentos, especialista em gestão da segurança de alimentos, passou um tempinho fora, na Universidade do Minho, em Braga, em Portugal. Atualmente, ela é chefe de departamento de nutrição social da Universidade Federal Fluminense. Ela trabalha também no Comitê de Ética, né, um dos membros do Comitê de Ética aqui da Faculdade da UF, e conselheira de alimentação escolar no município de Niterói. Ela integra o grupo de ensino e pesquisa e extensão em práticas alimentares saudáveis e também o grupo de ensino, pesquisa, extensão em alimentação e saúde escolar e o Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar, o SECANIC da UF. Para completar ainda, ela atualmente é conselheira do CRN4, né, nessa gestão que vai até 2025, e agora ela colocou no seu currículo também a apresentadora do podcast da Ciência da Nutrição. Manuela, muito obrigado pela parceria e, antes de mais nada, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, Anderson. Obrigada por esse convite, né, de poder compor aqui a equipe, né, desse podcast, que agora eu posso falar que é meu também, né? Estou junto aqui com vocês. Fico muito feliz de poder contribuir. Eu acho que é super importante, né, a gente poder divulgar nas redes sociais, nas plataformas, a ciência, né, da melhor forma, pessoas que entendam do assunto, né, que são pessoas que a gente vai chamando aí ao longo do tempo. O podcast tem uma trajetória brilhante, né? Com vários outros episódios importantes, com temáticas importantes da nutrição. Então, estou aqui para contribuir, né? Hoje, um pouquinho, falando sobre um tema que eu gosto muito, né? Que é a segurança dos alimentos, que é a produção de refeições. E para os próximos episódios também, né? Compor aqui com você esse bate-papo com novos convidados, né? Que a gente vai ter aí nessa temporada. Bem, Manuela, como você já sabe, mas agora você está entrando conosco nesse mundo, a gente sempre no início do podcast gosta de conhecer um pouquinho quem está vindo falar aqui, até para aproximar a quem nos ouve, a quem está em casa, de repente, quem é essa pessoa que vem falar e como é que essa pessoa chega no mundo da nutrição.
Você mais ainda, as pessoas querem saber quem é essa nova apresentadora que vai agora começar a falar no podcast aí. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, como é que você chega na nutrição, depois como é que você se embrenha aí pelo meio da universidade, como é que foi a história da Manuela, como é que a Manuela entra na nutrição como um todo. Pode deixar, vou falar aqui um pouquinho, então, né, de como eu cheguei até aqui, né, como é que a gente está aqui até hoje. Eu escolhi nutrição na época do vestibular, né, foi esse ano, vou até daqui a pouco entregar na minha idade, né, mas 20 anos quando eu fiz essa escolha, na verdade, né, entrei na faculdade em 2004, na Unirio, né, e aí dali, nas primeiras aulas, né, eu já me apaixonei pela nutrição como um todo. Não era, a princípio, assim, a minha grande opção, né? Então, a gente sempre tem, né, essa característica, às vezes, de quem escolhe o curso, né? Nem sempre é a primeira opção. Mas, no primeiro período, eu já me apaixonei pela bioquímica, pela questão dos alimentos, depois um pouco mais à frente. Então, assim, durante a graduação, né, eu me tornei uma apaixonada pela nutrição. E aí, também, durante a graduação, fui percebendo que eu tinha uma facilidade, né, de entender um pouco mais e explicar, e aí eu fui vendo os meus colegas assim me incentivando, né, Manu, você pode fazer, você podia ser professora, que não sei o quê, e aí né, dali surgiu também, né, esse interesse, né, pela docência, que foi assim, dentre todas as áreas de atuação que eu tive, por enquanto ainda é a que teve o maior impacto, assim, em termos de carreira profissional. Né? E dentro, né, da própria graduação, fui, né, me enveredando também pela área de ciência, né, da ciência dos alimentos, então iniciação científica, fiz outras atividades dentro da universidade, né, e com esse viés um pouco também da pesquisa, né, e juntando, né, com essa questão de querer ser professora, né, eu vi a possibilidade realmente, né, de me dar essa vontade, né, e esse interesse realmente pela docência. E aí fui, né, fiz mestrado, fiz doutorado. Durante esse tempo entre mestrado e doutorado, trabalhei, né, como docente numa universidade particular. Foi onde eu também consegui ter uma bagagem de sala de aula, né, isso foi muito importante dentro da minha trajetória. Trabalhei um pouco, né, na área de alimentação coletiva antes de entrar até no mestrado, então assim, entre graduação e mestrado, né, tive um pouco dessa experiência na alimentação coletiva, que é hoje a área com a qual eu, né, acabo tendo um pouco mais de identificação, embora também converse ali, né, com essa área da ciência dos alimentos, né, enfim. E aí eu consegui ali me encontrar um pouco mais, né, nesse espaço que é a docência, né? Então, depois que eu saio do mestrado, eu fico pensando muito se eu continuo ou não no doutorado, mas já emendo no doutorado, e aí ali também, né, eu assim, me sinto mais segura nessa questão da docência, por já estar também na universidade particular, no qual eu fazia parte naquele momento, e dei continuidade, né, terminei o doutorado, e aí houve a oportunidade do concurso aqui para a UF, né, eu entrei na UF em 2019, logo depois veio a pandemia, né, então a gente teve aí um momento bem difícil, né, da docência, né, em se atualizar, em se acostumar com isso aqui que a gente está fazendo agora, né, com esse momento mesmo mais tecnológico, né, mas assim também era uma coisa que eu sempre tive interesse, né, então e a própria universidade que eu trabalhava, né, tinha também alguns momentos de fazer gravações de aulas, enfim, então né, acabou me aproximando um pouco desse mundo, né, desse mundo mais virtual. E aí é isso, né? E aí, assim, dali depois do doutorado e que eu fiz concurso, entrei na UF e aí estou aqui, né, tentando abarcar alguns projetos interessantes que acabam não só, né, estando relacionados ao que eu atuava, né, ou que eu pesquisei, mas também a coisas que eu tenho interesse, que eu gosto, né, que tem um fundinho ali do coração, né? Uma questão aqui do podcast também. Então, aí estou aqui, hoje começando. Muito bom, Manu. Eu estou chamando de Manu, mas vocês daqui a pouco estão chamando também em casa a professora Manuela, é com carinho que a gente recebe ela. Manuela, então vamos trabalhar, né? Já que a gente veio para cá para isso, vamos então entrar na temática do nosso tema. Eu acho que está todo mundo muito curioso para conhecer um pouquinho mais sobre a questão da segurança dos alimentos. E aí eu já queria entrar nessa questão da própria definição.
né? Muita gente pode achar que segurança dos alimentos é só ter um alimento que não vai causar nenhum mal para mim, mas vai muito além disso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, quando a gente pensa em segurança, o que a gente está pensando enquanto profissional da nutrição? Eu acho que talvez quem trabalha com isso conheça um pouco mais, mas eu acho que pode até abrir um pouco mais a cabeça de grandes áreas que têm crescido e de grandes preocupações, inclusive no aspecto formativo que a gente está tendo. Então, o que a gente fala, o que a gente pensa de maneira integral, assim, quando a gente fala em segurança dos alimentos? Beleza. Segurança dos alimentos, ela se confunde muito, né? A gente percebe muito que existe uma certa confusão com esse termo, segurança dos alimentos e segurança alimentar, né? E aí eu começo pelo segundo termo, que eu acho que é bem mais amplo e engloba o que a gente vai falar aqui hoje, que é segurança dos alimentos. Então, a segurança alimentar, ela está relacionada, ela tem a ver, né, com a questão da disponibilidade do alimento, da forma como esse alimento chega, né, em cada um de nós, na sociedade, e aí passa por todas as etapas, né? Desde formas de produção, né? Passando, então, pela questão do transporte, distribuição, né? E aí chegando no consumidor, passando pelo preparo. Tudo isso envolve, além, né, dessas questões todas logísticas, digamos assim, né? A segurança alimentar, ela passa por questões sociais, questões econômicas, né? Que estão diretamente ligadas à forma como o indivíduo ele vai conseguir ter acesso a esse alimento. Só que esse alimento ele precisa ser seguro, né? E aí entra o conceito da segurança dos alimentos, porque não é só a gente pensar que esse alimento ele tem que chegar no indivíduo, mas a gente tem que pensar que esse alimento ele está vindo, da onde ele está vindo, né? E como ele está vindo, e também questões relacionadas ao fato de que esse alimento ele vai chegar seguro para consumo, né? Para que essa pessoa ela não tenha nenhum problema de saúde associado ao consumo desse alimento. E aí a gente entra nesse conceito de segurança dos alimentos, que na verdade é a gente tentar garantir que esse alimento ele chegue seguro. E aí quando a gente fala seguro do ponto de vista microbiológico, né, do ponto de vista químico, do ponto de vista físico, né, para que esse alimento ele realmente ele possa ser consumido por aqueles indivíduos sem causar nenhum tipo de dano, sem, né, trazer nenhum tipo de risco a esse indivíduo. Então, eu sempre gosto muito de, quando começo a falar sobre segurança dos alimentos, trazer um pouco desse conceito de segurança alimentar, né? Porque quando a gente pensa em segurança alimentar, e esse é o papel do nutricionista, né? Pensar a segurança alimentar em todos os seus contextos, em todas as suas práticas, né, profissionais, é que dentro da segurança alimentar a gente também tem o conceito de segurança dos alimentos. Então, a gente quer, por exemplo, na alimentação coletiva, garantir que aquele indivíduo consiga receber um alimento, mas que esse alimento ele seja de qualidade e também seguro, né? E também acessível, né? Então, a gente percebe que todos esses conceitos estão dentro da segurança alimentar. A segurança dos alimentos é mais um conceito inserido nesse contexto da segurança alimentar e nutricional que a gente tanto fala. Bem, eu acho que todo mundo já viu onde é que se encaixa essa palavra da segurança dos alimentos dentro de um contexto maior, que é a questão da segurança alimentar. E hoje, estreando aqui, hoje é um programa de novidades. Vamos ouvir a Ellen. Ellen, bem-vinda mais uma vez aí. Agora você estava um pouquinho mais atrás das câmeras, agora você vai estar mais na frente. Queria que você deixasse aí, como a gente sempre faz, uma dica aí para os nossos ouvintes. O que você vai deixar essa semana aí para eles poderem ler um pouquinho mais? Qual é a dica que você traz sobre essa temática? Olá, professor Anderson. Oi, professora Manu. E saudações também para os ouvintes do nosso podcast Ciência da Nutrição. Para agregar a nossa conversa de hoje, trago um artigo de revisão de literatura sobre a segurança alimentar e serviços de alimentação pelo Instituto Federal Triângulo Mineiro do ano de 2020. Esta leitura dialoga como a adoção de boas práticas em diferentes serviços de alimentação são essenciais para se evitar a infecção alimentar, e como a presença do nutricionista nesses ambientes pode proporcionar a melhoria das condições higiênico-sanitárias destes locais, abordando também o contexto da pandemia. Ficou com vontade de saber mais? Então acesse o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, para conferir este material e outras indicações de diversos temas. Obrigado, Ellen. Bem, Manuela, eu queria agora então entrar na questão da nossa atuação, né? E até para a gente dar um panorama do que hoje a gente tem de situação real sobre a segurança dos alimentos. Como é que o Brasil está nessa situação? Como é que a tua experiência no Conselho
regional de nutrição, você tem observado as práticas nutricionais, a prática dos nutricionistas com relação a essa temática do nutricionista? Isso é uma coisa que já está bem resolvida ou a gente ainda tem muita coisa para resolver? E quais são esses principais problemas dentro da área da segurança de alimentos? A gente ainda tem muita coisa para resolver, né? O Brasil, ele é um país que tem uma legislação referente à segurança dos alimentos, né? As boas práticas de fabricação. Eu considero até do ponto de vista mundial bem rigoroso, até pelas condições climáticas, né? Até pelas características que a gente tem da própria população, né? E, então, assim, a gente tem uma legislação forte nesse sentido, né? No entanto, nem sempre cumprida, né? E acredito muito que o não cumprimento de muitas do que a gente considera como boas práticas, né, conforme a legislação, ela vem da questão educacional, né, assim, da educação que a gente precisa fazer, e aí entra também o papel do nutricionista nesse sentido, né, porque quando a gente está falando, e aí eu vou puxar para esse lado da produção de refeições em si, né, quando a gente está falando da produção de refeições, a gente está falando também da alimentação fora de casa, né? A gente também está falando de restaurantes, né? De restaurantes comerciais, de restaurantes institucionais, lanchonetes, enfim, né? Até da comida de rua, que hoje é um projeto até que eu venho trabalhando aqui dentro da universidade, né? Junto à comunidade aqui de Niterói. Então, quando a gente está falando, né, dessa forma mais ampla sobre as boas práticas, a gente está pensando em diversas formas de produção de refeições, né? E aí que a gente precisa pensar como essas pessoas elas vão conseguir garantir essa segurança dos alimentos que estão sendo produzidos, dessas refeições que estão sendo produzidas, se elas não conhecem a legislação, se elas não conhecem essas boas práticas. Então, eu acredito que passa muito por esse momento de educação, né, de sensibilização, para que as pessoas conheçam. Eu sempre falei isso, mas acho que são temas que precisavam vir lá da escola, né? Então, a gente falar sobre isso, sobre higiene dos alimentos, sobre higienização das mãos, né? Conceitos básicos que a gente percebe que na prática profissional, os profissionais que estão envolvidos, né, nessa produção de refeições, nem sempre eles têm o conhecimento. Infelizmente, a gente ainda tem um público que trabalha com alimentação, ainda com uma baixa escolaridade, né, com uma dificuldade, às vezes, do entendimento de certos conceitos relacionados a essas boas práticas, que dificulta ainda mais o papel, até mesmo do nutricionista ali, né, como um fiscalizador, né, como o profissional que vai trazer, né, mais informações para que essa produção de refeições, essa comida, ela seja feita com qualidade. Né? Então, assim, eu acredito que hoje a gente tem uma legislação que consiga abarcar bastante informações importantes com relação às boas práticas. A gente precisa de algumas atualizações, sim. Né? A gente percebe que hoje algumas atualizações têm acontecido de forma pontual entre os estados, né? Pela vigilância sanitária dos estados, mas ainda assim a gente tem uma legislação importante que precisa ser conhecida, né? E que esse papel educativo é importante, né? Para o nutricionista dentro dos seus espaços de trabalho, mas que acho também que esse papel educativo ele precisaria vir também de outros profissionais para que todo mundo pudesse ter essa consciência da importância, né, dessas boas práticas. Manuela, já que você tocou nesse assunto aí, eu acho que as pessoas também perceberam. Fala um pouquinho desse trabalho seu aí que você falou com comida de rua, esse projeto que você vem fazendo aí. Claro, eu participo de um projeto que é um projeto coordenado pela professora Maria das Graças, aqui da UF também, no qual a gente faz a capacitação, né, de pessoas, de manipuladores de alimentos que produzem comida de rua. Né? Então, são pessoas que fazem comida, lanches, né, que vendem doces, compotas, né? E durante a pandemia, a gente percebeu essa necessidade, né, das pessoas se capacitarem no sentido de tentar produzir de uma forma melhor, né? Mais segura, né? Porque na pandemia a gente percebeu que muitas pessoas se enveredaram por esse meio da produção de alimentos, né? Que é uma coisa essencial, que não para nunca, né? E foi onde as pessoas conseguiram ali ganhar o seu sustento. Então, a gente tem feito algumas capacitações, né? Como a gente iniciou na pandemia,
Essas capacitações elas aconteceram de forma virtual, então a gente recebeu gente de todo quanto é lugar, né? A gente fez a divulgação nas redes sociais, e aí a gente recebeu pessoas de diversos lugares do Brasil inteiro, buscando, né, se aprimorar, conhecer um pouco mais sobre as boas práticas para produzir alimentos de qualidade, alimentos seguros. E aí a ideia foi, né, crescendo, e hoje a gente tem esse projeto já, né, no momento presencial. Então a gente teve a última turma com cerca de 60 participantes. A gente tem uma parceria com a Universidade Anhanguera, aqui de Niterói, com a Vigilância Sanitária daqui de Niterói também, na figura da doutora Jane, que é médica veterinária. Então a gente divide algumas aulas, né? E nós, como professores, a gente tem o apoio dos alunos também, a gente faz essa capacitação para essas pessoas que têm interesse, né? E assim a gente percebe que as pessoas têm esse interesse, eles querem saber como produzir com qualidade sanitária, eles querem saber como fazer da melhor forma, né? E porque a gente sabe que o boca a boca é muito importante. Então, quando você come, às vezes, num lugar e você se sente mal, né, essa repercussão negativa, ela é ampla. Todo mundo vai falar, comi não sei aonde, passei mal. Comi a comida de fulano de tal, não caiu bem. Mas quando é positivo, né, isso também se amplia, né? Então, assim, o objetivo é esse, né? A gente fazer com que as pessoas elas consigam produzir de uma forma mais segura, né? E isso também é importante do ponto de vista social, porque é dali que as pessoas tiram o sustento delas, né? Muitas delas participam de feiras, né? De feiras aqui no município de Niterói. A gente teve nessa última turma pessoas que vieram de outros municípios, da região dos lagos, né? Que se interessaram, porque também participam dessas feiras gastronômicas. Então, o objetivo é esse, a gente tentar ampliar realmente, né, essas informações para que as pessoas que produzem esse tipo de comida, que a gente come, né? E eu acho que é importante a gente falar isso, né? A gente vai no evento, a gente vai nessas feiras que acontecem às vezes nos nossos municípios, a gente consome esse tipo de comida, mas a gente sempre fica pensando, será que foi feito da forma adequada, né? Será que teve todo o cuidado, como a gente às vezes teria em casa, né? Então, assim, para que essas pessoas elas possam dar essa segurança para quem está consumindo também. Manuela, pensando agora em novidades, né? Como é que você vê atualmente as principais novidades e para o futuro dessa área de segurança de alimentos? A gente teve algumas modificações agora com relação à própria legislação, né? Se a gente pensar na parte de microbiologia de alimentos, as certificações com relação à qualidade têm crescido muito. Como é que você vê esse momento agora de novidades? O que você acha que daqui para frente a gente vai ter de incremento aí nessa parte de segurança de alimentos? Eu acredito que para as indústrias, né, essas inovações, essas novidades, elas são bem impactantes no sentido de melhora mesmo, né, para que esses alimentos eles sejam produzidos cada vez mais com segurança. A questão da rastreabilidade, né, isso é sempre muito importante para garantir segurança para o consumidor, né? Pensando do ponto de vista mais comercial, né, e aí pensando em restaurantes, lanchonetes, né, cafeterias, enfim. Eu não percebo tanta novidade para esse meio, né? Porque eu bato mais uma vez na tecla que a gente precisa primar pelo básico, que é a questão da educação, né? Então, muitas dessas certificações que hoje já são possíveis, né? Elas, na maioria das vezes, são possíveis para grandes empresas, né? Para indústrias, porque quando a gente vai para a produção de refeições, a gente não consegue, né, aplicá-las porque a gente precisa do básico, que são as boas práticas, né? Então, assim, na indústria, a gente entende que toda essa questão das boas práticas da fabricação, ela acontece, né? Então, a gente tem um certo rigor, né? Um rigor maior, na verdade, até em termos de legislação, para que isso aconteça. O que a gente não percebe, né, no que a gente chama aí dos restaurantes comerciais e institucionais. Então, eu percebo que a gente ainda precisa caminhar, né, no sentido desse papel educativo, né, para que a vigilância, por exemplo, ela não tem esse papel somente punitivo que as pessoas pensam, né? Então, trabalhar realmente nisso, né, nessa questão educativa, de trazer mais informação, às vezes, para o pequeno empresário que está abrindo o seu negócio, né, e se capacitar dessa forma de produzir de uma forma mais com qualidade sanitária, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar, né, pensando
nos pequenos, né, digamos assim, né, mas que as indústrias, né, eu acho que elas já caminharam bastante e tem bastante novidade aí que traz para a gente um pouco mais de segurança na questão do consumo, né? Manuela, a novidade, o programa é novo, mas essa musiquinha não tem jeito. Quem já está acompanhando a gente conhece. Essa é a musiquinha que todo mundo fala assim em casa, de fato, estamos chegando no finalzinho, né? De maneira especial agora, e já para quem está em casa acompanhando a gente, isso vai ser uma novidade. A gente, nesse momento agora, gostaria de fazer um bate-pronto muito rapidinho com o nosso convidado, em que ele possa, na verdade, de maneira bem rápida, falar duas palavrinhas para a gente. Uma palavra que significa nutrição. Alimentos. E uma palavra que significou o programa de hoje? Felicidade. Eu estou empolgadíssima. Pode ser felicidade, pode ser empolgação. Muito bom. Manuela, a gente queria muito te agradecer, né, pela tua presença aqui conosco. Queria então te passar a palavra para as suas considerações iniciais, finais, né, de você chegando aqui. Enfim, obrigado aí por estar conosco. Bom, eu que agradeço, né? Fico muito feliz de poder trazer aqui um pouquinho, né, da minha experiência nessa área da segurança dos alimentos, né, que é um tema que eu gosto muito de falar. Ficaria falando aqui horas, esse podcast não ia acabar. E é isso, eu queria agradecer, na verdade, de estar aqui com vocês hoje, né? Espero que os ouvintes aí aproveitem bastante essa temporada, né? Comecei aqui, eu acho que a gente tem bastante gente bacana aí para frente. E aproveitem, e a gente está disposto aqui a dar continuidade a esse projeto, né, e tocar essa segunda temporada aqui do podcast. Obrigada, Anderson, obrigada aí também para a galerinha que está nos bastidores, fazendo acontecer aqui o nosso podcast. Obrigado, Manuela, obrigado, Ellen, obrigado, Vitor, e agora obrigado, Daiane, essa é outra novidade. Daiane, vou passar a palavra para você aí. Queria que você relembrasse aí com os nossos ouvintes, as nossas redes sociais, onde é que eles podem nos acompanhar. Olá, pessoal. Aqui é a Daiane. Estou passando aqui para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente a um clique de você. Para nos encontrar nas redes, como Facebook, Instagram e YouTube, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. Nosso podcast também se encontra no Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre esse e outros episódios. Obrigado, Daiane. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou. A gente novamente gostaria de ressaltar a importância desse trabalho e a importância de você ajudar a gente a divulgar. Então, marque lá no canal o sininho, ative lá o sininho, se inscreva no canal. Quem ainda não visitou o nosso site, como a Daiane falou, www.cienciadanutrição.com.br, lá vai ter muita informação legal. E com isso a gente termina, né, esse nosso primeiro episódio desse nosso podcast. Eu também vou falar essa palavra que a Manuela falou. Acho que é uma felicidade, quando a gente está seguro, né? Essa felicidade ela é muito maior. Então, eu queria, obviamente, passar essa mensagem para você, que esse podcast possa ser, então, primeiro, um local de felicidade para você, que você possa aqui ser mais feliz ouvindo a gente, e um lugar também onde você fica seguro, aonde achar as informações sobre nutrição. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até agora nos acompanhando. Podcast Ciência da Nutrição.